A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos, que alegria poder recebê-los mais uma vez em nossa sala de aula virtual. Nós estamos começando hoje o terceiro trimestre do ano de 2025, as lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil, com o tema A Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Nós estaremos sendo conduzidos pelo Espírito Santo, que se valeu da instrumentalidade do seu servo, o pastor José Gonçalves, que é o responsável pela produção do texto que nós examinaremos em 13 lições. Nós contamos com a sua presença, contamos com a sua participação e em nome de Jesus, antes de qualquer coisa, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário apontando a cidade, a igreja, o nome do pastor de onde você congrega e assim você estará nos ajudando a proclamar as boas novas de salvação. Venha conosco para o estudo do tema, a igreja em Jerusalém. Meu querido irmão, minha querida irmã, estou até aqui sem gravata, porque nós havíamos terminado a aula, e nós esquecemos de deixar aqui um aviso, um acordo, um lembrete para você. Nós estaremos criando um grupo de WhatsApp, onde nós estaremos apresentando conteúdos que digam respeito à lição da semana. Então, se você quiser participar, clique aí no link do grupo embaixo e se inscreva no canal da igreja, deixe o seu comentário, para que assim você possa estar conosco engajado nesse grupo de WhatsApp para aprendermos juntos a lição da semana. Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém. E veremos hoje aquela que será a lição de número 1, lição prevista a ser aplicada na manhã de domingo do dia 6 de julho de 2025, com o tema A Igreja que Nasceu no Pentecostes. Textuário. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 4. Verdade prática. A igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir sua missão. Leitura bíblica em classe pode ser encontrada no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, até o versículo de número 14. Nos acompanhe na leitura da Santa Palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, a nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. É com muita alegria nesse início de trimestre que nós recebemos aqui hoje o auxiliar de trabalho, irmão Gabriel Felipe, nosso professor já de muitas aulas. Meu querido, deixa aqui meu agradecimento por toda a sua colaboração e já lhe agradeço pela colaboração no trimestre que se inicia hoje. A palavra está contigo, meu amado. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. É uma alegria nós estarmos aqui mais uma vez e louvamos o nome do nosso Senhor, nosso Deus, por tudo isso. Quero também agradecer aos superintendentes, evangelista Jadson, evangelista Rafael, por essa oportunidade e pela honra de estar aqui. Meus irmãos, nós acabamos de passar por um trimestre
onde nós falamos do ministério de Jesus sob o olhar do apóstolo João. E quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós encontramos um propósito, que era nos salvar. Mas fora esse propósito, nós vamos ver o trabalhar de Jesus em vários aspectos. Alguém poderia falar das curas e das libertações que ele realizou. Mas mais do que isso, quero falar aqui sobre o propósito do Senhor em trabalhar nos discípulos. Nós lembramos de Marcos capítulo 1, quando o Senhor chama os discípulos. A primeira mensagem é: arrependei-vos e crede no Evangelho. E depois o Senhor chama que eles seriam pescadores de homem se o seguissem. Daquele momento até o final, o Senhor Jesus vai trabalhar, vai ensinar, vai aconselhar, vai mostrar. E o Senhor Jesus já estava com tudo planejado, ele já estava pensando lá na frente, porque ele seria morto na cruz do Calvário, derramaria o seu sangue, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Depois ele subiria ao céu. E quem ficaria? Aqueles homens que aprenderam com ele. Depois esses homens que 3 anos e meio aprenderam com Jesus agora serão cheios do Espírito Santo. E por meio deles, o Senhor fará grandes coisas. Almas se renderão aos pés do Senhor e a igreja será instituída. Então, se nós queremos ser uma igreja bem-sucedida, o segredo é o mesmo. Precisamos ser fiéis a Deus e sua palavra, precisamos aprender com Jesus todos os dias e buscar ser cheios do Espírito Santo, porque deste modo o Senhor nos usará de forma grandiosa e coisas maravilhosas acontecerão no meio da igreja. Glória a Deus. Evangelista Rafael, também deixo de já meu agradecimento, o agradecimento de toda a nossa igreja pela colaboração que o senhor tem dado até aqui e já de fato agradeço o que o senhor fará da agora adiante nesse novo trimestre. Contigo a palavra, meu amado. Meus irmãos, a paz do Senhor, alegria iniciar aqui mais um trimestre de estudo da Palavra de Deus. Introdutoriamente, eu gostaria de fazer 4 afirmativas sobre a igreja. Primeiro, a igreja é um plano de Deus desde a eternidade. Efésios 1:4, Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Segundo, a igreja é anunciada em Cesareia de Filipe, Mateus 16:18, Jesus diz: sobre esta pedra, que é ele mesmo, ele edificaria a sua igreja. Terceira afirmativa é que a igreja ela foi comprada na cruz do Calvário. 1 Pedro 1:18 e 19, não foi com ouro e prata que fomos comprados ou resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo. Por fim, conforme o tema da nossa lição, a igreja nasceu ou foi inaugurada no dia de Pentecoste, pois segundo Atos 2:41, com a pregação de Pedro, se agrega à igreja naquele dia quase 3.000 almas. A partir de então, a igreja começa a ganhar notoriedade, forma, estrutura com o derramar do Espírito Santo. Queridos, que alegria nós podemos iniciar mais um trimestre e iniciarmos com um tema tão maravilhoso como esse. Trataremos da eclesiologia ou da doutrina da igreja. Dos diversos aspectos que a eclesiologia aborda, nos diversos tratados que estão disponíveis no decorrer da historiografia da igreja, nós destacaremos o aspecto historiográfico nesse recorte específico e objetivo do livro de Atos dos Apóstolos. A proposta do comentarista é muito clara, é nós desenvolvermos no decorrer do trimestre um discurso expositivo, qual seja, fazendo uma análise capítulo por capítulo, obviamente que por questões de tempo, o faremos de maneira sintética e exercendo assim o poder de síntese daquilo que está previsto no texto sagrado, mas sem contudo negligenciar os aspectos espirituais, os aspectos históricos e os aspectos cerimoniais tão claros e tão caros para esse período da igreja. Nós, assembleianos, temos por declaração de fé sermos considerados dispensacionalistas ou pentecostais clássicos e acreditamos nas seguintes dispensações: inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça e reino. Portanto, nós trataremos agora do tempo da igreja ou da dispensação da igreja, quando a igreja, por graça divina, assume determinado protagonismo para ser ela a embaixadora do reino de Deus na proclamação do Santo Evangelho. E trataremos hoje da descida do Espírito Santo, muito especialmente no episódio de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e até os versículos que seguem deste capítulo. Portanto, nós veremos que a inauguração da igreja não se dá por uma conveniência humana, não se dá tão somente por estar dentro do calendário humano.
a inauguração da igreja se dá por um aspecto genuinamente espiritual. O Espírito Santo é o dono da igreja, é o Deus da igreja e é Ele quem nos capacita para falarmos com ousadia e autoridade o santo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto de número 1. A natureza do Pentecostes bíblico. De natureza divina. Auxiliar de trabalho, irmão Gabriel. Quando nós olhamos para o livro de Atos, nós podemos destacar alguns pontos chaves, digamos assim. Nós podemos começar pela ascensão, a ascensão de Jesus Cristo, que sobe ao céu. Nós podemos falar da descida do Espírito Santo, que desce em Atos 2. E nós podemos falar da propagação do Evangelho. Os discípulos em Atos 2 teriam algo novo, seriam revestidos de poder pelo Espírito Santo. O Espírito Santo agiu em toda a antiga aliança. Nós encontramos algumas passagens, por exemplo, Números 11 e 26. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eudade, o nome do outro, Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porque estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda e profetizavam no arraial. Nós também encontramos Juízes 14:6. Então, o Espírito do Senhor se apossou dele tão possentemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Então, se nós olharmos para a antiga aliança, nós encontraremos sim a ação do Espírito, mas alguém vai exemplificar e vai dizer que a ação do Espírito em homens, enchendo homens para usar, era como um conta-gotas. Só que agora em Atos 2, estamos debaixo de uma promessa: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor, depois que ele ressuscita, o apóstolo Paulo vai nos informar que ele aparece a quase 500, aproximadamente 500 pessoas. Mas agora aproximadamente 120 estão reunidos no cenáculo, buscando ao Senhor. E agora o Espírito Santo vai descer, vai enchê-los de poder, revesti-los de poder para desempenhar aquilo que o Senhor havia dito em Marcos capítulo 16. O Senhor falou que os discípulos receberiam poder para executar, para poder proclamar o evangelho, para poder fazer maravilhas. Então aqui o Espírito Santo desce para poder usá-los, para que o evangelho possa ser propagado. Então o Espírito Santo na nossa vida não é só para que nós tenhamos experiências próprias, mas sim para propagar o evangelho e fazer a obra do reino de Deus. Essa experiência não é simplesmente uma invenção humana. Alguém vai dizer que é emoção, alguém vai dizer que é tantas coisas, mas nós acreditamos e temos convicção que isso é aquilo que profetizou o profeta Joel. É uma experiência divina que vem diretamente do nosso Deus. Evangelista irmão Rafael, querido. Eu destaco aqui 2 símbolos do Espírito Santo por ocasião do Pentecostes, quando o mesmo desceu. O primeiro, o vento, Atos 2, verso 2, um som como de um vento veemente e impetuoso. Essa ideia também aparece em João 20, verso 22, e no capítulo 3, verso 8 de João, quando Cristo trata da matéria da regeneração com Nicodemos, ele diz: o vento assopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai, assim todo aquele que é nascido do Espírito. E o vento, por sua vez, tem 2 características. Primeiro, você não vê, mas você o sente. Assim o Espírito Santo, você não pode vê-lo, mas você pode sentir a sua presença. Em segundo lugar, o vento é imprevisível. Jesus disse: você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim, aquele que nasceu do Espírito, ele não vai agir de acordo com expectativas ou padrões humanos, mas ele vai ser guiado pelo Espírito de Deus. Um segundo símbolo do Espírito é o fogo. Atos 2, verso 3. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. E do fogo eu também destaco 2 características. Primeiro, o fogo ilumina, e assim o Espírito Santo clareia a nossa vida por meio da palavra de Deus. Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E esta palavra, ela é plenamente inspirada pelo Espírito Santo. O fogo também, em segundo lugar, ele purifica. É o fogo que remove as impurezas do ouro, aumentando sua qualidade, intensificando seu quilate. E assim o Espírito Santo também é aquele que remove as impurezas das nossas vidas, que nos limpa, que nos santifica, que nos purifica, que aperfeiçoa a nossa santificação no temor do Senhor, acrescentando assim na qualidade da nossa vida cristã. Queridos, a natureza divina da manifestação espiritual no Pentecostes precisa ser entendida
sem não antes observarmos os aspectos históricos e cronológicos. Por que a expressão do versículo número 1 do capítulo 2 de Atos nos assevera: cumprindo-se o dia de Pentecostes? Então, amado professor, eu sugiro que o senhor trabalhe com a turma, com a sala de aula, com a classe, a explicação do significado dessa expressão. Jesus Cristo morre na Páscoa por 40 dias. Ele dá provas irrefutáveis da sua ressurreição. No intercurso desse 40º dia até o dia de Pentecostes, nós temos aí um hiato, uma janela de tempo de 10 dias. Cumprindo-se, portanto, o dia de Pentecostes, ou o dia 50, ou o 50º dia, nós vemos que o povo de Israel está, portanto, então, comemorando uma das festas mais tradicionais daquele povo. Uma festa clara e cara para o cerimonial judaico. Portanto, a cidade estava repleta de todos os tipos de pessoas vindas de todos os lugares para estarem comparecendo diante do Eterno para celebrarem a Deus em glorificação ao final da colheita que o Senhor lhes houvera dado. E é exatamente nesse contexto que os discípulos estão reunidos no cenáculo, em Jerusalém. E a palavra nos diz que a advertência de Jesus, Lucas 24, versículo 40, é a seguinte: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Portanto, o que o comentarista está aqui nos propondo, à luz do seu comentário, é nós tentarmos espelhar o evento de Êxodo, capítulo de número 19, a partir do verso de número 16, com o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, a partir do versículo número 1 de Atos, capítulo 2. Em Êxodo, o Senhor está selando o seu povo com o pacto na dispensação da lei. Em Atos dos Apóstolos, o Senhor está derramando o seu Espírito sobre o seu povo, para que eles, assim, inaugurassem uma nova era de espiritualidade, de graça e de ambiente profético para toda a igreja e também para todo mundo. Precisamos compreender que o que Jesus Cristo disse em João capítulo 3, versículo 34, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. Viveremos agora esse tempo em que o Espírito de Deus será derramado sobre os seus servos de forma irrestrita e de forma não limitada. 1 Coríntios 6,19, o apóstolo Paulo assevera: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Portanto, é a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, com esses eventos extraordinários, de um som como de um vento impetuoso, que enche toda a casa, com línguas repartidas como que de fogo, é que nós teremos nesses sinais a evidência física e objetiva de que o Senhor está selando a sua igreja e a preparando com capacitação espiritual para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Ponto número 2. O evento paralelo ao Sinai. O comentarista nos deixa registrado o Êxodo, capítulo 19, versículo 16. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Então o povo aqui está no Sinai. Eles estão vendo, eles estão observando o poder, a glória, o tamanho do nosso Deus. Em Atos capítulo 2, mais do que ver a glória, mais do que ver o poder, eles são revestidos de poder. Agora a experiência aqui vai além. Não é simplesmente observar o poder, mas é sim receber e através daquelas vidas o Senhor operar o seu poder. Isso aqui é maravilhoso. No Sinai, o povo viu a glória e temeu. Em Atos 2, e após a descida do Espírito Santo, o Espírito Santo também gera temor a Deus. O pecado não pode ficar na minha vida e eu continuar fazendo as coisas na igreja, servindo a igreja, vivendo de qualquer maneira, não. Porque o Espírito Santo traz temor, traz arrependimento do pecado. Então o povo olhou para a glória de Deus e temeu no Sinai. Agora nós, se somos cheios do Espírito Santo, nós não vivemos uma vida de pecado e levamos
levamos na normalidade, porque o Espírito Santo gera em nós temor. Mas diferente daqui, agora nós não temos medo de entrar perante a presença de Deus. Agora nós glorificamos ao nome do Senhor, porque temos livre acesso. Se nossa vida está perante ao Senhor, se nós estamos com nossas vidas consertadas, nós podemos usufruir dessa glória tremenda que é a presença de Deus. E mais, não só experimentar, observar essa glória, ainda ser usados por esse Deus Todo-Poderoso, para que através de nós, através da ação do Espírito Santo em nossas vidas, alcançar outras pessoas e trazer para perto. Então a experiência em Atos capítulo 2, louvado seja o nome do Senhor, é profunda e é real. Evangelista irmão Rafael. O comentarista nos diz no centro deste ponto que o Pentecoste marcou o encontro do Espírito de Deus com a igreja. Foi o cumprimento da promessa de Jesus em Atos capítulo 1, verso 8. E para que essa promessa se concretizasse, foram necessárias 3 coisas com a letra O que eu destaco. Primeiro, foi necessária obediência. Lucas 24, 49, Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Portanto, para que a promessa de Deus se cumpra, é necessário estar no lugar certo, conforme a ordem do Senhor. Obediência. 1 Samuel 15, 22, obedecer é melhor do que sacrificar. A segunda coisa que foi necessária foi oração. Atos 1, 14, a Bíblia diz que os quase 120 perseveravam unânimes em oração. As promessas de Deus em nossa vida devem ser aguardadas com oração. Jonathan Edwards, o avivalista norte-americano, certa vez disse: aquilo que Deus, de forma abundante, torna objeto de promessa, o povo de Deus, de forma abundante, deve tornar objeto de oração. Orar em prol da promessa é cooperar, é colaborar com Deus para que a mesma se cumpra. Além disso, é uma demonstração de interesse, de fé e de anseio por aquilo que Deus prometeu. Em terceiro lugar, para que a promessa se concretizasse, foi necessário, também com a letra O, organização. Atos capítulo 2, verso 1 e 2, a Bíblia diz que estavam reunidos em um mesmo lugar, em concordância, quando de repente veio do céu. Os irmãos estavam organizados em um único propósito, porque Deus não cumpre promessas, Deus não opera no meio de bagunça. Então, coloque a casa em ordem, coloque a vida em ordem, coloque a igreja em ordem e você verá o cumprimento das promessas de Deus. Porque promessas só se cumprem em qualquer aspecto, quando existe obediência, oração e organização. Queridos, a comparação do evento do Sinai, Êxodo 19, com o que está descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, precisa ser tida a partir de um pressuposto cultural, religioso e espiritual. Cultural, por quê? Nós estamos tratando de pessoas de uma mesma nacionalidade. Os judeus ou os israelitas, do capítulo número 19, é o mesmo povo de Atos, capítulo número 2. Evidente que não são as mesmas pessoas, mas é a mesma cultura, o mesmo povo, os mesmos laços de identidade e de identificação nacional. O aspecto religioso observa que, tanto em Atos 19, como em Atos, em Êxodo 19, como em Atos capítulo número 2, nós temos indivíduos que praticam o judaísmo. E temos aqui o terceiro aspecto, que é o aspecto espiritual. Os judeus que foram chamados, marcados e santificados por Deus em Êxodo capítulo 19, tiveram experiências no campo da dimensionalidade. Eles ouviram som de buzina, eles perceberam o monte e se estremecer, eles tiveram experiência com coluna de nuvem, com coluna de fogo, eles puderam ver a manifestação ou as manifestações teofânicas do Eterno de forma palpável e visível. Portanto, agora, em Pentecostes, esses judeus recém-convertidos à nova religião, à nova prática de espiritualidade, então, praticavam até poucos dias ou até poucos anos o judaísmo. E eles também precisavam de ter uma marca extraordinária que seria ou funcionaria como uma espécie de chancela de Deus. Como dizendo, assim como em Êxodo eu estive com vocês para um tempo específico, agora eu estou dando abertura a um novo tempo, a uma nova fase.
É assim que nós precisamos entender esse espelhamento. O véu do templo já havia sido rasgado, numa declaração clara e evidente de que o novo tempo de Deus estava chegando para toda a humanidade. E agora, a vontade de Deus se manifestaria pela sua palavra, não mais pela instrumentalidade do povo judeu ou pelos israelitas, mas seria agora revelada pela Bíblia Sagrada através da instrumentalidade de toda a igreja, que a princípio é formada por um núcleo duro judeu, mas que após a experiência do Pentecostes alcança Judeia, Samaria e vão até os confins da terra. Ponto de número 3. Centrada em Cristo e nos tempos finais. Auxiliar de trabalho, irmão Gabriel. Não tem como nós falarmos de uma igreja cheia do Espírito Santo e falar de uma igreja que não é cristocêntrica. A igreja que é cheia do Espírito Santo, ela é firmada na palavra de Deus. Em João 14, a partir do versículo 26, o Senhor Jesus vai nos dizer: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, a presença do Espírito Santo em nossas vidas, e neste caso, o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, não nos afasta de uma realidade bíblica. Pelo contrário, nos aproxima. Então, muitas das vezes nós vemos uma realidade em que muitas pessoas falam: ah, não, eu sou cheio do Espírito Santo. Na minha igreja tem 10 profecias por culto, tem tanto isso, tem tanto aquilo. Tudo bem, isso é maravilhoso. Mas uma igreja precisa estar firmada na palavra e na pessoa de Cristo. Não adianta nós vermos curas, libertações, profecias, mas não vemos pessoas firmadas na palavra. Nós precisamos crer e acreditar e buscar o batismo no Espírito Santo para que aconteça igual a igreja de Atos 2. Foram cheios do Espírito Santo. Pedro se coloca de pé no seu sermão e menciona o que estava escrito em Joel, ou seja, ele tinha a palavra no coração. Ele menciona a morte e a ressurreição de Cristo, porque o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, não nos afasta da palavra, mas sim nos aproxima da palavra e nos aproxima de Cristo, para que através dessa palavra, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, outras pessoas se rendam aos pés do Senhor Jesus. E nós ficamos firmes nessa promessa até a volta do Senhor Jesus. Então nós não podemos perder isso de vista. Se encha do Espírito Santo e foque na palavra de Deus, porque elas não estão separadas, mas intrinsecamente ligadas. Evangelista Rafael. Pedro deixou claro que o que estava acontecendo ali naquele dia era cumprimento da profecia de Joel, segundo está no capítulo 2, verso 28 e 29, se você quiser abrir a Bíblia. Deus disse que derramaria do seu espírito sobre toda a carne, portanto, Deus não faz acepção de pessoas. E a continuidade do texto diz que Deus não faz acepção em 3 aspectos. Primeiro, Deus não faz acepção de gênero, masculino ou feminino, pois Deus disse: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Segundo, Deus não faz acepção de idade. Deus disse: vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. E por fim, em terceiro lugar, Deus não faz acepção de classe social, pois ele diz: sobre servos e servas naquele dia derramarei do meu espírito. Não importa se é servo, se é livre, se é rico, se é pobre, todos podem ser cheios do Espírito Santo, não importa se é homem, se é mulher, se é jovem, se é velho, a promessa é para todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. A promessa é para todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Nas palavras de Pedro, em Atos 2,39, esta promessa alcançaria 4 classes. Ele disse: a promessa diz respeito a vós, os que estavam presentes, ouvindo Pedro. A promessa diz respeito a vossos filhos, a próxima geração, a todos os que estão longe, uma referência aos gentios, e a todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Ou seja, uma referência à igreja, aquela que é eclésia, chamada para fora deste mundo e que é alvo das promessas ou da promessa do Espírito Santo. Amados, a advertência de Cristo, quando estava a caminhar com seus santos apóstolos, já em João capítulo 14, versículo 26, é a seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos falar lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Portanto, já havia um pressuposto teológico
entre os apóstolos que a experiência pentecostal ou a experiência com o Espírito Santo teria como resultado prático a centralidade da doutrina de Cristo, colocando Cristo no lugar central de toda a manifestação evangélica na proclamação da vontade de Deus. Portanto, meus amados, a constatação de que a experiência com o Espírito Santo produz no salvo a centralidade da obra vicária de Cristo, nada mais é do que uma constatação daquilo que Cristo já os havia advertido. Paulo escreve aos Romanos capítulo 11, a partir do versículo 83. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe recompensasse? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Toda experiência genuinamente pentecostal, deste relacionamento íntimo e diário com o Espírito Santo, terá como consequência imediata o reconhecimento da obra vicária de Cristo na cruz do Calvário. Este é o produto inexorável, inevitável do contato genuíno com a pessoa bendita do Espírito Santo. Volte os seus olhos para Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, a partir do versículo número 22. Os irmãos verão que Pedro traz para o centro, para o cerne de sua pregação expositiva, a obra que Cristo fez e a salvação que só pode ser encontrada na pessoa bendita do Espírito Santo. Compreendamos isso como uma correção de rota, porque existem hoje tantos pentecostalismos, tantas manifestações chamadas de manifestação ou manifestações pentecostais, que na verdade não são genuínas, são produtos da manipulação humana, pelo uso de palavras da neurolinguística, chaves neurolinguísticas, onde as pessoas são induzidas a viverem pelo ápice de seu emocionalismo aquilo que acreditam ser uma experiência pentecostal, quando de fato não é. E como podemos dizer isso? Porque nós não vemos a centralidade da obra de Cristo e da salvação na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto de número 2, o propósito do Pentecostes bíblico, promover a verdadeira adoração, auxiliar de trabalho, irmão Gabriel. Como estar perto de um Deus glorioso sem querer reconhecer essa glória? O povo, quando estava no Sinai, eles olhavam para o monte, para os trovões, para o fogo e até se assombravam com o tamanho poder e com tamanha glória, porque o nosso Deus é Deus todo-poderoso, ele faz o que quer, na hora que quer, ele tem poder para fazer qualquer coisa, ele é um Deus grande, vivo e poderoso. E que privilégio é esse, nós, humanos, que não merecemos tamanha glória, mas louvado seja o nome do Senhor por isso, porque na cruz do Calvário nós somos perdoados e o Senhor ainda derrama sobre nós o Espírito Santo. E hoje nós temos a possibilidade de adorá-lo e reconhecer a grandeza do nosso Deus. Eu acho que o convite do Salmos 46 é muito interessante. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Então, quando nós olhamos para a igreja e vemos a manifestação do Espírito operando milagres, maravilhas, curas e fazendo coisas grandiosas no meio da igreja, é momento de nós olharmos para isso e falarmos, contemplarmos, melhor dizendo, as obras do Senhor e glorificar o nome do Senhor pela sua grandeza. Evangelista Rafael. O revestimento do Espírito, a partir do Pentecostes, habilita a igreja em 3 aspectos. Primeiro, adorar a Deus. Este é o ponto. João 4:24, Deus é Espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Lembramos que Deus não criou adoração. O que Deus criou foi o adorador, e o adorador produz adoração. Adorar é reconhecer aquilo que Deus é. Você adora em espírito, porque Deus é espírito. Você adora em verdade, porque Deus é verdade. Em segundo lugar, o revestimento do Espírito habilita a igreja a manifestar o poder de Deus na terra através dos 9 dons que estão listados em 1 Coríntios 12, que por sua vez tem 3 categorias: dons de poder, de inspiração e de revelação.
E, em terceiro lugar, o revestimento do Espírito habilita a igreja a pregar o evangelho em todo mundo, o que é o próximo ponto, pois Jesus disse em Marcos 16,15, ide, pregai o evangelho a toda criatura. O que é adorar? A adoração nada mais é do que tributar a alguém ou algo veementemente admiração, reconhecendo a divindade e tributando a ela louvor e glorificação. Esse é o conceito rebuscado de adoração. E o que o comentarista está propondo é que a experiência pentecostal, ela desenvolve no salvo a capacidade de prestar uma verdadeira adoração. No diálogo de Jesus com a samaritana junto ao poço de Sicar, à medida que o diálogo se desenvolve, Jesus Cristo apresenta a ela que o Pai já havia chegado o tempo em que ele procuraria os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Portanto, a contrassenso, numa exegese assim feita, nós podemos considerar o seguinte: se Cristo está tratando que o Pai procura verdadeiros adoradores, é porque existem objetivamente falsos adoradores, ou adoradores piratas, numa linguagem bem moderna nossa, daqueles que gostam de usar as marcas famosas, mas não tem condição de pagar por elas. Então alguém compra um produto que tem aparência, que tem o jeito, que tem a logomarca, mas que em essência não é nada e não entrega aquilo que o produto original entrega. Portanto, a experiência com o Espírito Santo, ela eleva o crente a compreender que uma adoração genuína é conduzida pelo Espírito Santo do Senhor. O apóstolo Paulo, doutrinando a igreja na cidade de Corinto, na sua primeira carta, capítulo 14, versículo 26, ele diz o seguinte: quando vocês se reunirem, um tem salmo, outro tem doutrina, um tem revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação, seja tudo para edificação. Ainda na mesma carta ele vai dizer: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Ou seja, é o Espírito Santo de Deus, pela instrumentalidade dos dons, pela unção de sua graça, é quem conduz a igreja a adorar ao Senhor. Em Apocalipse, João observa que o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva, eles caminham numa mesma sintonia, numa mesma afinação. Portanto, um culto, uma reunião de glorificação a Deus, que se pretende ser chamada de pentecostal, mas que está centralizada no culto à personalidade humana ou nos objetos ali contidos, não há nenhuma adoração verdadeira. O que há de fato é a constatação de idolatria. Ponto número 2. Poder para testemunhar. Bom, Gabriel. Marcos 16:15 diz-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Será que Atos capítulo 2 nos habilita a testemunhar do poder de Deus? Imagine se fosse só os discípulos. Tudo bem, eles haviam sido ensinados por Jesus Cristo, mas agora eles estão revestidos de poder. E nós vemos as consequências disso. Em Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro se põe de pé e prega talvez um dos sermões mais eficazes. 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor. Depois ele pregará a outro, mas 5.000 se renderão aos pés do Senhor. Nesse tempo, João e Pedro estão passando ali perto da Porta Formosa. Um aleijado está ali querendo ouro, querendo prata, querendo moeda, mas eles, cheios do Espírito Santo, falam: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. O apóstolo Pedro disse. Ele se põe de pé e entra no templo louvando ao nome do Senhor. Depois eles são presos, mas um anjo é enviado para os tirar da prisão. Estevão era cheio do Espírito Santo e por isso a Bíblia diz que ele realizava sinais e prodígios e as pessoas observavam aquilo dali. Ele estava no Sinédrio, as pessoas olhavam para ele e o rosto dele reluzia, resplandecia. Nós olhamos para a história, nós vemos Filipe
cheio do Espírito Santo, pregando para o eunuco, depois o Espírito Santo pega ele e leva ele para outra cidade. Então, se nós formos olhar o Novo Testamento e olhar a operação do Espírito Santo, nós veremos maravilhas, prodígios e sinais, e tudo isso em prol da pregação do Evangelho e da propagação do Evangelho de Deus. E isso deve continuar da mesma forma em nossos dias. Precisamos continuar pregando, cheio do Espírito Santo, até a volta do nosso Senhor Jesus. Enquanto ele não volta, nós temos uma missão, pregar o Evangelho. E se nós pregarmos sem o Espírito, se nós pregarmos ou irmos para as ruas, ou irmos fazer a obra sem o Espírito Santo, a nossa pregação será ineficaz. Mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo, almas e mais almas se renderão aos pés do Senhor. Glória a Deus. Evangelista irmão Rafael. 3 ordens que Jesus dá para aqueles que querem ser suas testemunhas. Primeiro, vinde. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você não está autorizado a ir até ninguém se primeiro você não vier até Cristo. Primeiro você precisa ter experiência com Ele para depois você falar dele. A segunda ordem é ficai. Lucas 24, 49. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A eficiência do testemunho da igreja depende da suficiência do Espírito Santo. É o Espírito Santo que capacita a igreja. E a terceira ordem é ide. Já citei Marcos 16, 15, mas cito também Mateus 28, 19. Jesus disse, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então são 3 ordens às suas testemunhas. Vinde, ficai e ide. No vinde, você tem o Filho, porque quem vem até Jesus. No ficai, você tem o Espírito Santo, porque os que ficaram em Jerusalém foram cheios do Espírito Santo. E no ide, você tem o Pai, que estará contigo, cuidando de ti, aonde quer que você for, testemunhar do Senhor Jesus. O que é testemunhar, se não exercer a condição de testemunha? No âmbito processual brasileiro, numa linguagem jurídica, a testemunha fala a respeito de fatos. A testemunha não dá opinião, a testemunha não dá ponto de vista, a testemunha não opina sobre o que aconteceu. A testemunha, objetivamente, fala do que viu, presenciou ou ouviu. Portanto, o ato de testemunhar é o ato de apresentar com verossimilhança aquilo que se viu e ouviu ou percebeu. Tanto é que em uma audiência, quando o juízo vai qualificar alguém como testemunha, é por imposição legal que o juízo advirta a testemunha de que se ela omitir ou mentir, ela estará praticando o crime de falso testemunha e pode ser inclusive presa em flagrante delito durante o transcurso do ato de instrução processual. Portanto, o que Cristo está propondo para o colégio apostólico e todos os 120 discípulos é o que pode ser observado em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, número 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O propósito de uma experiência genuína com o Espírito Santo é adorar a Deus, mas é também avançar em direção à proclamação do Santo Evangelho de Cristo. E vejam que a melhor leitura ou a inteligência mais adequada desse versículo não aponta que nós primeiro precisamos evangelizar o ambiente que nos está mais próximo, ou Jerusalém. Não. A inteligência mais adequada desse versículo é apontar o seguinte, que a nossa obrigação é evangelizar Jerusalém. E enquanto evangelizamos Jerusalém, precisamos administrar recursos e pessoas para irem até a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pode até parecer que não, meu amigo, mas a responsabilidade pela evangelização dos povos que moram em rincões mais distantes é tão nossa quanto daqueles que lá residem. Portanto, precisamos compreender que a experiência do Espírito Santo não é para que a gente fique preso tão somente em 4 paredes. Nós precisamos entender a expansão do reino de Deus para além dessa perspectiva física e material do templo onde nós estamos reunidos odiernamente. Portanto, meus amados irmãos, que nós não venhamos nos valer das redes sociais, dos equipamentos digitais, de toda a instrumentalidade da internet de banda larga, para proclamar, debaixo da unção do Espírito Santo,
que ele está breve para voltar para buscar a sua igreja. Romanos 10, 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão de quem não ouviram falar? E como virão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Ponto de número 3, características do Pentecostes bíblico. Meu querido, até agora você não curtiu a nossa aula, não se inscreveu nas redes da Assembleia de Deus Floresta e não deixou seu comentário. Nós temos aí um grande número de pessoas que passam por esses vídeos, por nossas aulas, mas que não deixam a sua marca. E nós queremos bater aí mais de 500 curtidas e mais de 100 comentários. Então é imperioso que você faça isso. Pare o vídeo agora e curta e deixe o seu comentário, em o nome de Jesus. Uma experiência específica, auxiliar de trabalho, irmão Gabriel. Nós aceitamos ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Nós somos justificados, regenerados, estamos num processo de santificação. Em nós precisa ser gerado o fruto do Espírito, relatado lá em Gálatas 5:22. Mas nós precisamos buscar também o batismo do batismo no Espírito Santo para sermos revestidos de poder, para termos os dons do Espírito, para que nós possamos pregar a palavra do Senhor com mais ousadia, com mais poder, vindo diretamente do céu. Então nós não podemos, ou tão simplesmente, claro que já é maravilhoso a salvação que nós temos em Cristo Jesus, a experiência da salvação, e não tem outra maior do que essa. Mas nós precisamos buscar no Senhor o revestimento de poder para, como já foi dito, propagar o Evangelho, ser manifesto no nosso meio os dons do Espírito, sem contudo se esquecer do fruto do Espírito lá em Gálatas 5:22. Então nós, como pentecostais, nós não podemos cair no cessacionismo ou achar que essa experiência ou que esse os dons do Espírito já passaram, era só para a igreja primitiva. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, para a Bíblia, nós encontramos e salta-nos uma verdade e uma esperança ou a fé de que isso ainda é real, isso acontece, isso é válido para nós. E é muito importante que nós não deixemos de acreditar, mas como bons pentecostais, continuamos buscando o batismo no Espírito Santo, para que através de nós as maravilhas de Deus se operem no meio do seu povo e para que o Evangelho do Senhor seja pregado. Evangelista Rafael. Atos 1:5, Jesus disse que não muito depois daqueles dias os discípulos seriam batizados com o Espírito Santo. Foram 7 dias, aproximadamente, que os discípulos estiveram em oração, aguardando o batismo com o Espírito Santo. Isto porque entre a festa da Páscoa e a festa do Pentecostes eram 50 dias. Jesus Cristo morreu por ocasião da Páscoa. 1 Coríntios 5, verso 7, Paulo diz que Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele ressuscita no 3º dia e, segundo Atos 1, verso 3, ele permanece 40 dias com seus discípulos após a ressurreição. Portanto, quando Jesus ascendeu ao céu em Atos capítulo 1, já haviam se passado 43 dias desde a Páscoa. Então, faltava 7 dias para o Pentecoste. Faltava 7 dias para o Espírito Santo ser derramado. Isso está de acordo com a tipologia do Antigo Testamento, pois Gênesis 8, verso 11 e 12, vai nos falar dos 3 voos da pomba de Noé. Noé soltou a pomba a primeira vez, ela foi e retornou. Isso representa a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, que ia e voltava sobre os profetas, salmistas e juízes. Noé soltou a pomba uma segunda vez, que foi e voltou, trazendo um ramo de oliveira no seu bico. Isto representa a ação do Espírito Santo no ministério de Cristo, a oliveira verdadeira. Mateus 3 confirma que o Espírito veio sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Quando a pomba retorna a Noé com um ramo de oliveira no bico, isso representa o Espírito Santo retornando com Cristo ao céu em Atos capítulo 1. E aqui está a revelação, porque Noé é um tipo do Pai, a arca é um tipo do céu. Depois que a pomba volta a Noé com um ramo de oliveira no seu bico, diz a Bíblia que Noé vai esperar mais 7 dias e vai enviar a pomba uma 3ª vez que não vai mais voltar a ele. A partir do momento que Jesus sobe ao céu, que o Espírito o leva ao céu em Atos capítulo 1, os discípulos aguardam aqui 7 dias na terra e o Pai Celestial envia do céu o Espírito Santo, a pomba, que não retorna mais, mas esse Espírito Santo permanece conosco até hoje.
Irmãos, glória a Deus pela vida do evangelista irmão Rafael. Eu falei 10 dias, mas ele trouxe aqui uma ótima correção, o período ou intercurso de tempo entre a ressurreição do Senhor, os dias que ele ficou comprovando a sua ressurreição, a sua subida e o derramamento do Espírito Santo, não são 10 dias, são 7 dias. Fique com essa preciosa informação em o nome de Jesus. O que nós queremos reafirmar aqui é que a experiência pentecostal, ela nada mais é do que uma segunda bênção. Nós podemos compreender, à luz de João capítulo 20, versículo 22, que os discípulos já haviam tido experiência com o Espírito Santo. Cristo lhes disse: recebei o Espírito Santo. Como também no decorrer do ministério de Jesus, os discípulos operavam sinais e maravilhas pelo poder do Espírito Santo. Portanto, o revestimento de poder evidenciado em Atos dos Apóstolos, a partir do versículo número 4, nada mais é de que uma segunda bênção para aqueles que já foram salvos, para aqueles que já experimentaram uma genuína salvação e, portanto, recebem o batismo no ou com o Espírito Santo. A minha versão de Atos capítulo 1, versículo 5, não usa a expressão no, mas usa a expressão com. Não muito depois desses dias, sereis batizados com o Espírito Santo. Pessoalmente, eu entendo que tanto com quanto no não muda o conteúdo semântico da expressão. Quem é batizado com é batizado também no. Eu fui batizado com água em águas e fui batizado na água dentro do rio. Então, do ponto de vista semântico, essa comparação é com o batismo feito nas águas, porque foi essa comparação que João o Batista faz. Eu vos batizo com águas, na água no Rio Jordão. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu quero vos trazer à memória o que nos diz no livro Diário de um Pioneiro, o relato da irmã Frida Wigner, que muito se preocupava por um período de tempo em que os crentes pararam de experimentar a experiência pentecostal, porquanto que essa experiência era a prova de que Jesus estava confirmando os passos dos nossos missionários pioneiros. E hoje em dia nós não vemos essa preocupação, infelizmente, em que muitos crentes estão na igreja 1, 2, 3, 4 décadas dentro da igreja e não vivem essa experiência de receberem o batismo com o Espírito Santo e de falar em outras línguas. Portanto, enquanto professor e professora, é nosso papel, é seu papel, instigar os alunos a buscarem o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em novas línguas, porque esta é a vontade de Deus para nós outros, que nós venhamos mergulhar nesse rio maravilhoso do Espírito Santo e sermos cheios de sua graça em nome de Jesus. Uma experiência definida e contínua. Auxiliar Trabalho, irmão Gabriel. Definida e contínua. Os discípulos recebem o Espírito, falam em outras línguas. O apóstolo Pedro, depois, no seu discurso, cita Joel, e ele diz: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então nós precisamos olhar para esse texto e crer nessa continuidade, também tendo em vista essa visão escatológica até o grande dia do Senhor. E nós podemos nos lembrar de 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4, onde o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, vai nos dizer: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir o Espírito, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então nós louvamos o nome do Senhor Jesus, porque isso aqui é contínuo e nós precisamos acreditar que isso ainda acontece em nossos dias, nos lembrando que quem profetiza, né, porque muitos batem aí no peito e falam: eu sou profeta, o outro diz: se eu orar, a pessoa é curada, mas nós precisamos lembrar que quem opera, quem tem o poder, como o apóstolo Paulo escreve aqui para nós, é o
Espírito Santo, e só Ele é digno de honra, glória e louvor. Só o nosso Deus deve ser exaltado. E o ego e o egoísmo e o querer aparecer deve ser deixado de lado, porque é o Espírito Santo que opera tudo em todos. Evangelista Rafael. Atos 1:5, Jesus diz que os discípulos seriam batizados com o Espírito Santo não muito depois daqueles dias. Atos capítulo 2, verso 4, a promessa se cumpre. O que é o batismo com o Espírito Santo? O texto diz, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então constitui-se dessas duas coisas, ser cheio e falar em outras línguas. Estas línguas que o Espírito Santo concede como evidência por ocasião do batismo podem ser de dois tipos. Primeiro, o termo teológico é glossolalia. É a capacidade dada pelo Espírito Santo de falar de um idioma que não é conhecido nessa terra, neste mundo. 1 Coríntios 14, verso 2, Paulo diz, o que fala em língua estranha, estranha, porque não é conhecido na terra. O que fala em língua estranha, diz ele, não fala aos homens, mas fala a Deus, porque em espírito fala de mistérios. Ninguém o entende, a não ser que tenha o dom da interpretação de línguas que Paulo cita em 1 Coríntios 12, verso 10. Em segundo lugar, por meio do Espírito, é possível se falar, o termo teológico é xenoglacia, que é a capacidade dada pelo Espírito de falar em línguas, porém um idioma da terra. Porém a pessoa que fala no poder do Espírito, na capacidade do Espírito, um idioma da terra que ela nunca estudou, que ela nunca aprendeu, que ela nunca ouviu, mas o Espírito Santo a habilita a falar. É o que acontece em Atos capítulo 2. A Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em idiomas diversos, pois o texto vai dizer que havia judeus de cerca de 16 nações frequentando Jerusalém por ocasião da festa e compreendiam aqueles quase 120, glorificando a Deus, cada um no seu idioma nativo. Que dom maravilhoso! É o dom das línguas que o Espírito Santo concede àqueles que buscam o batismo. Queridos, a experiência de Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, este verbete, este trecho dessa perícope, ele pode ser presenciado em outras ocasiões. Portanto, eu gostaria de trazer aqui à tona a referência de Atos dos Apóstolos, capítulo número 10, a partir do versículo 44. E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, provavelmente muitos houveram participado da experiência de Atos 2:4, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. E o versículo 46 é quem vai nos dar a chave, a senha interpretativa. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Eu apresento aqui para os irmãos também uma ótima referência a respeito do tema, que é o estudo Provas do Genuíno Batismo no Espírito Santo, contido na Bíblia de Estudo Pentecostal, página de números 1653. Portanto, nós não queremos aqui apresentar nenhum tipo de divergência no que diga respeito à evidência física do batismo no Espírito Santo. Eu não tenho dúvidas de que o orar em línguas estranhas é uma evidência física do batismo com o Espírito Santo. O que eu gostaria de propor é uma interpretação mais expansiva no que diz respeito às evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu não acredito que seja producente nós entendermos que a redução de uma evidência de uma vida cheia no Espírito Santo é só orar em línguas estranhas, porque nós estaríamos então praticando um reducionismo antipedagógico, antibíblico e antiteológico. Uma vida cheia do Espírito Santo vai para muito além do que falar em línguas estranhas. É incontestável que orar em línguas estranhas é sim uma evidência do batismo no Espírito Santo. Mas uma vida cheia no Espírito Santo há de ser percebida mais pelos frutos do Espírito que são gerados pela instrumentalidade do crente salvo do que tão somente pelas evidências das línguas estranhas ou de qualquer outro dom espiritual praticado em dias de hoje. Eu não apresento aqui uma divergência teológica, eu apresento tão somente uma opção de pensamento. Trabalhe isso com a sua classe e diga para eles que resumir a experiência pentecostal tão somente no orar em línguas estranhas, sem sombra de dúvidas, tratar-se-á de um reducionismo contraproducente. Uma vida cheia do Espírito Santo, ela é percebida por orar em outras línguas, mas é percebida também por uma vida de santidade
de compromisso com a família e com a igreja local onde nós estamos reunindo em nome de Jesus. Ponto número 3, as línguas e o amor. Auxiliar de trabalho, irmão Gabriel. Mas o fruto do Espírito é amor. O crente que é cheio do Espírito Santo, ele tem o amor como uma característica. O Senhor Jesus diz que o Espírito Santo, outro Consolador, lembraria de tudo aquilo quanto ele tinha ensinado. E o que o Senhor Jesus ensinou? Que os discípulos seriam conhecidos pelo amor, que eles teriam um pelos outros. Então nós, enquanto os crentes salvos no Senhor Jesus, independente se somos batizados no Espírito ou não, nós precisamos ter o amor, nós precisamos amar, porque se em nós não houver o fruto do Espírito, provavelmente nós nem aptos para chegar ao céu, ou provavelmente nem nós nem alcançaremos a salvação, porque o amor, o fruto do Espírito aqui descrito, é necessário para nós. Como que eu vou ser salvo? Como que eu vou entrar ao céu se eu não amo o meu próximo, se eu não sigo aquilo que o Senhor Jesus me ensinou? Então, nós, a partir do momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus, somos regenerados, somos justificados, estamos no processo de santificação e nós precisa ser desenvolvido o amor. Quando nós vamos falar do batismo no Espírito Santo, nós estamos falando dos dons e do revestimento de poder. Então, nós precisamos diferenciar essas duas coisas, mas é inconfundível e nós não podemos negar que sem o amor nós não alcançaremos a salvação. Evangelista, Rafael. Para evidenciar que há esses dois tipos de línguas que nós falamos no ponto anterior, dadas por meio do Espírito, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, verso 1, ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens e não tivesse amor, isso seria como metal que soa ou como sino que tine. Então ele fala de língua de homens, que o Espírito pode conceder, idiomas da terra, e língua de anjos, o que dá a ideia de um idioma celestial, um idioma do céu. Mas melhor do que o dom das línguas ou qualquer dom, ainda é o amor. O amor é o caminho mais excelente, é o vínculo da perfeição, é a essência do caráter de Deus. 1 João 4, versos 7 e 8, quem ama é nascido de Deus e conhece Deus, porque Deus é amor. As línguas, sem dúvida, são um dom maravilhoso e nós devemos buscar, mas o amor continua sendo o fruto mais excelente. A Bíblia é clara, 1 Coríntios 13, verso 8 e verso 13. As línguas cessarão, mas 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor, mas a maior das virtudes ainda é o amor. Auxiliar de trabalho, irmão Gabriel, deixe sua saudação final em nome de Jesus, meu querido. Mais uma vez, quero agradecer por essa oportunidade, primeiramente ao Senhor, também aos superintendentes da Escola Bíblica Dominical. E no início eu disse que o segredo para sermos uma igreja bem-sucedida é sermos fiéis a Deus, buscarmos ao Senhor Jesus, aprendermos aos pés do Senhor Jesus e buscarmos sermos cheios do Espírito Santo, porque deste modo grandes coisas se virão no meio da igreja. Então, mais uma vez, reforço isso, meu irmão, busque ao Senhor através da palavra e busque ao Senhor em oração, busque ser cheio do Espírito Santo, porque sem sombra de dúvida, nós seremos bem-aventurados. Que Deus abençoe sua vida. Evangelista, Rafael. Meus irmãos, derramar é conceder com abundância. 3 coisas Deus derramou respectivamente. Primeiro, Deus derramou o seu amor. Romanos 5, verso 5, o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Segundo, Deus derramou seu sangue por meio de Jesus Cristo. Mateus 26, verso 28, ele toma o cálice contendo o suco da vide e ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Em terceiro lugar, Deus derramou seu Espírito. Foi isso que ele disse na boca do profeta Joel 2,28. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Por meio de Cristo, temos abundância do amor que nos salva, abundância do sangue que nos purifica e abundância do Espírito Santo que nos enche. Pois para isso Jesus veio. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Essa experiência ainda é para hoje, é para você, para sua família, para sua igreja. Meu amado irmão, muito obrigado por sua audiência, por sua atenção. Que Deus abençoe a sua casa em nome de Jesus. Amém.